Meus irmãos e irmãs, estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Ontem eu botei o estudo, mas estava sem som, então estou repetindo hoje. É agora à tarde, domingo, que os irmãos possam aproveitar esse ensino que o Senhor quer dar. Me mandou trazer para vocês. O título do nosso estudo é O Cristão e a Armadura de Deus, parte 1. Vou dar esse estudo dividido em duas partes, em dois estudos, para mastigar bem esse estudo. Então, todo cristão neste mundo tem que estar vestido com toda a armadura de Deus, todas as peças. Então, a armadura de Deus, em Efésios 6, do 10 ao 18, Paulo nos fala da armadura de Deus, que os filhos de Deus devem estar vestidos para vencerem o mal. Então, Paulo, ele nos manda vestir, estar vestido desta armadura. Existem no mundo dois mundos. Um mundo visível, um mundo terreno, que é o nosso, visível, material, pois é feito de matéria, terra, Mas também existe um mundo espiritual, que não é feito de matéria, pois os seres que lá habitam são seres espirituais, não tem matéria neles. Então existe um mundo terreno, material, visível aos nossos olhos, mas existe um outro mundo que não é material, que é espiritual, que é invisível aos nossos olhos terrenos. Para os seres materiais verem um ser espiritual, ou este ser espiritual se materializa, nós só podemos ver se ele se materializar, ou o ser material, que somos nós, em espírito somente, tem contato com estes seres espirituais. Então, só há duas maneiras de nós, seres materiais, seres terrenos, seres visíveis, só tem uma maneira de vermos os seres espirituais, os seres visíveis, através deles se materializarem, ou de nós em espírito, em sonhos, em visões, vermos espiritualmente esses seres. Só dessas duas maneiras podemos ver o mundo espiritual, através da materialização deste mundo, ou desses seres espirituais, ou através do nosso espírito, ver o mundo espiritual, porque nosso espírito é espírito e vê o mundo espiritual. Mas os nossos olhos humanos é terreno, só vê as coisas materializadas ou encarnadas. Agora vamos orar para começar, Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor está dando para o teu povo, aqueles que me seguem neste canal, que eles estejam compartilhando estes estudos para outras pessoas, que esteja também dando o seu bonzinho, para assim ajudarem a este estudo chegar em mais vidas, para serem edificados. Que o Senhor edifique cada um de nós com o ensino da sua palavra. Que o Senhor me use para transmitir tudo aquilo que teu povo precisa saber. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então faça isso, compartilhe, dê o seu bonzinho, comente se você está entendendo ou não. Tudo isso é importante, tanto para o canal, como para mim poder também lhe ajudar. Então, nós já vimos que nós temos
dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, o mundo visível. Para os seres materiais verem um ser espiritual, ou este ser espiritual se materializa para que vejamos ele, ou nós, no nosso espírito, vejam o mundo espiritual. Se não for assim, uma pessoa terrena não poderá ver um ser espiritual como ele realmente é. Então, nós sabemos que Jesus é Deus e Deus é Espírito. Mas para Deus ser visto pelos seres humanos, ele teve que se encarnar, ele teve que se tornar uma pessoa, para que se tornasse visível a nós, como seres humanos. Então, Deus se fez um homem, como nós, um homem de matéria, um homem carnal, um homem de carne e osso. Mas antes de Deus vir a este mundo em forma de homem, ele se materializava para aparecer para aqueles que ele queria. Em Gênesis 18, do 1 ao 4, há uma materialização de Deus. E esse Deus é o Deus homem, é o Deus Cristo, é o Deus Jesus, é o Senhor dos senhores. Então, vamos aqui para Gênesis 18, do 1 ao 4, nos diz assim. O que é que diz lá? Gênesis 18, do 1 ao 4. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mare, que diz que foi o Senhor quem apareceu. Seja bem-vinda, Chaga, que o Senhor te abençoe. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, ele quem? Abraão, no calor do dia. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então Abraão viu 3 homens. Esses 3 homens eram 2 anjos e o Senhor Jesus. Quando Abraão viu o Senhor materializado, ele conheceu o Senhor. Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Abraão era acostumado a ouvir a voz do Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele conheceu o Senhor. E ele disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já. Então Abraão continua conversando com Jesus. Ali era Jesus materializado. Ele não estava encarnado. Encarnado ele veio depois de 2000 anos que viu Abraão, né? Depois de 2000 anos de Abraão passar pela terra. Mas naquele momento ele se tornou visível a Abraão, ele se encarnou, ou melhor, ele se materializou. Um ser espiritual, Deus homem, se materializou para Abraão vê-lo, né? Ele e os 2 anjos. E isso é tão certo que ele comeu com Abraão, ele bebeu, ele esteve ali, lavou os pés. Então ele se tornou visível, ele se materializou, se tornou uma matéria visível como nós, mas não era
o mesmo que encarnado. Ele não foi gerado, ele se materializou. E isto acontece no mundo espiritual, quando os seres espirituais que vivem no mundo espiritual, na eternidade, eles querem se revelar a nós, ou eles se mostram, se materializam, ou nós em espírito vemos esses seres. Então, João, discípulo de Jesus, no Apocalipse, ele teve várias visões. Então, ali não foi os seres materializados, mas foi os seres, ele viu em espírito, ele teve visões. Mas aqui no caso de Abraão e o Senhor e os dois anjos, ele se materializou. E Abraão viu, e ele pôde comer com Abraão. Assim como Jesus, depois que ressuscitou, ele comeu com os discípulos no seu corpo glorioso, seu corpo glorificado, né? Ressuscitado. E é o mesmo corpo que todo salvo vai ter, corpo de glória, corpo ressuscitado, corpo que não é mais essa matéria terrena, mas é um tipo de matéria espiritual que nós não sabemos, não entendemos. E eu acredito que é o mesmo corpo que Jesus se materializou para Abraão, para os 3 amigos de Daniel lá na fornalha ardente, para Josué quando ele chegou para lutar, para Jacó quando ele foi lutar com Jacó. Então, estes dois mundos, um está dentro do outro. Então, o mundo material está dentro do mundo espiritual. E os dois mundos estão juntos. Então, o mundo invisível, o mundo espiritual, ele está junto com o mundo terreno, com o mundo de matéria, que é esse mundo que vemos. E tanto o lado do mal quanto o lado do bem interferem neste mundo de matéria, né? Os seres espirituais, tanto do bem como do mal, estão convivendo neste mundo. Por isso podemos sentir tanto a presença de Deus como do mal. Podemos sentir tanto a presença dos anjos de Deus como a presença dos anjos caídos. Então nós podemos sentir a presença desses seres, né? Esses seres espirituais, tanto do mal como do bem. Os seres espirituais do mal nos deixam oprimidos, medrosos, e os seres espirituais do bem, que são os anjos de Deus, que é o próprio Deus, nos deixam alegres, felizes, cheios de vida, porque a luz é vida, as trevas é morte. Quando em Gênesis 2:15 Deus coloca o homem em um lugar especial e manda este lavrar a terra e guardar o jardim, era exatamente isso que o Pai da eternidade estava mandando Adão fazer. Cuidar da terra. Aqui a gente tem que ver 2 tipos de terra. A terra, lugar onde ele morava. E este lugar onde ele morava tinha que ser cuidado, tinha que ser guardado para que nada viesse atrapalhar o serviço dele. Mas Deus não estava falando desta terra que Deus criou, que não é esta que nós moramos, é que é contaminada. A terra que Deus deu para Adão é o Éden sem pecado, o Éden sem contaminação, o lugar que Deus colocou para Adão e Eva, um lugar santo. Adão e Eva tinham que guardar para que aquele lugar não fosse contaminado. Mas Deus não estava falando só da terra, só do jardim, do lugar onde eles estavam, não só do planeta Terra. Deus estava falando do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então,
Adão teria que guardar o seu Éden interior, o seu espírito, a sua alma, os seus pensamentos, a sua mente, teria que guardar o seu corpo dos inimigos. Quem eram os inimigos? Ele teria que dominar os inimigos, os animais dos ares, os animais dos mares, animais da terra, que são demônios. Deus disse: guarda o jardim, cultiva a terra e guarda o jardim. Você tem que cultivar. Cultivar, você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que cuidar da terra, plantar sementes para nascer plantas, nascer frutos. E o fruto do nosso coração deve ser o fruto do Espírito Santo. Mas Adão, em certo tempo, descuidou, ele e Eva, e o inimigo entrou no jardim dele, entrou no coração dele, entrou na alma dele, entrou no corpo dele, e eles pecaram, né? Tanto Eva quanto Adão pecaram. Seja bem-vinda, Maria. Que o Senhor te abençoe. Então, continuando aqui, não é? Então, Adão e Eva não cuidaram do seu jardim, nem na terra e nem no seu espírito, sua alma e seu corpo. Então, cuidar da terra, administrar, governar, tirar da terra aquilo que não servia para as plantas para que as plantas produzissem, né? Tirar tudo que atrapalhava nossa vida. Tem muitas coisas que querem nos atrapalhar, que querem atrapalhar a nossa comunhão com o Pai. Devemos ter muito cuidado, que isso são ervas daninhas que tem que ser arrancada. São as amarguras, são o ódio, a inveja, o egoísmo, o pecado. Isso tem que ser arrancado do nosso jardim, tem que ser arrancado do nosso coração, tem que ser arrancado da nossa mente. Não podemos aceitar nada que venha do inimigo, do animal rastejante chamado serpente. Adão não cuidou do seu jardim, nem a terra que Deus lhe deu, e nem o seu espírito. E por isso ele foi contaminado. Aquela terra não era somente a terra que Adão morava, mas a terra chamada coração, chamada alma, mente, chamada alma, que é a nossa mente. Assim como Adão tinha que cuidar da terra, matéria, onde moramos, onde vivemos, né? Adão também teria que cuidar do seu espírito, da sua alma, para não aceitar mentiras do maligno, do inimigo, do rastejante chamado serpente. Então, ele teria que cuidar, né, da sua parte espiritual, tanto do seu espírito, da sua alma, como do seu corpo. Lugar onde o seu espírito e alma moravam. Então Deus ele fez um corpo para nós, e esse corpo é a habitação do nosso espírito e da nossa alma, e nós temos que cuidar dele. São 3 partes que nós temos. Uma parte espiritual que é dividida em 2, alma e espírito. Nós temos uma parte terrena, que é o corpo que nós temos, corpo de matéria, corpo visível, corpo que se comunica com a nossa alma, e o nosso espírito das coisas exteriores que vemos aqui na Terra. E temos que cuidar. Todos os seres humanos são formados de 3 partes, né? 2 partes espirituais e uma de matéria terrena, do pó da terra. Então, 2 partes espirituais e uma terrena. A nossa parte terrena é a morada da nossa parte espiritual. Já expliquei, né?
Por isso, Deus disse para Adão: lavra o jardim, ou melhor, cuida do jardim, cuida do planeta Terra, mas cuida também do teu corpo. Nosso corpo também é terra. Nosso corpo é comparado à terra, porque nosso corpo veio do pó da terra. E nosso corpo vai se tornar pó da terra. Deus diz isso. Então, cuida da tua parte espiritual, cuida da tua parte emocional, cuida da tua mente, que é a alma, cuida do teu espírito, que é a parte que se relaciona com Deus. Cuida do espírito, da alma e do corpo. Então, isso temos que fazer. Cuida do planeta Terra, mas cuida também do teu corpo, que é a terra que fiz para o teu espírito. Então, o nosso corpo é a terra, é a parte material que Deus fez para a habitação do nosso espírito e alma. A nossa alma dá vida ao nosso corpo e o nosso espírito dá vida à nossa alma e corpo se tiver ligado com Deus. Se tiver desligado com Deus, então tanto o espírito, alma e corpo estão mortos. Mas se o nosso espírito está ligado com Deus, ele vai transmitir vida para a alma e para o corpo. Então, por isso devemos cuidar, porque Satanás, ele quer que aqueles que já têm Jesus voltem a ter um espírito morto. Porque quando Adão desobedeceu a Deus, então todos nascem mortos espiritualmente. Logo, a sua alma também não é viva totalmente, mas está caminhando, né, para a morte ou para a vida, dependendo da escolha que for feita no decorrer da vida da pessoa. Aqui em Eclesiastes 12, 7, Salomão nos diz o seguinte, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Salomão nos diz assim: e o pó volta à terra, como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando Deus tira da pessoa o seu espírito, a sua alma, essa pessoa morre fisicamente. Morre fisicamente, o seu corpo morre. Por quê? Porque ficou sem aquele que dá vida para o corpo. Aqui em Tiago 2, 36 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago diz que o corpo sem o espírito é morto. Então o corpo só tem vida enquanto a nossa parte espiritual está nele. Por quê? Porque a nossa parte espiritual é que dá vida ao nosso corpo. Quando Deus tirar essa parte espiritual, o nosso corpo volta ao pó, como Salomão diz aqui no versículo 7 de Eclesiastes. E o pó volta à terra. Quer dizer, o nosso corpo, sem o nosso espírito e alma, volta à terra, como o era. Porque Deus nos gerou dessa terra, dessa matéria contaminada do pecado, porque depois que o homem pecou, essa terra que nós moramos é contaminada do pecado. A terra que não era contaminada ficou na eternidade. Deus expulsou o homem de lá para não contaminar a terra. E essa terra que habitamos, esse mundo que jaz na morte, esse mundo jaz na morte, porque jaz no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, jaz é morte, então o mundo jaz na morte. Todos foram mortos em Adão. Espiritualmente todos foram mortos. E fisicamente todos caminham para a morte. Este mundo é simplesmente uma sepultura que
já tem muitos mortos. Jesus certa vez diz: deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Então Jesus estava falando de dois tipos de morte: a morte espiritual, daqueles que estão um corpo vivo, mas o espírito morto, a alma morta, mas para enterrar aquele que fisicamente estava morto. Deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Então, quem vive nesse mundo sem Deus, sem Jesus, sem a salvação, vive morto. Então, por isso, nós devemos entender que existe dois mundos. E esse mundo é o mundo invisível, o mundo espiritual, e ele está junto com o mundo material. E de vez em quando, alguém do mundo espiritual se materializa para que vemos. Parece que foi Jesus que disse, né? Que muitos, né, ou alguns, sem saber, eles hospedaram os anjos. Se eles hospedaram anjos, é porque esses anjos estavam materializados em pessoas, em forma de pessoas. E assim acontece tanto com os anjos de Deus, como com os anjos do mal. Eles se materializam para que a gente veja com os nossos olhos terrenos. Deus também disse a Adão: guarda o jardim, ou melhor, guarda o teu espírito, protege o teu espírito dos ataques invisíveis. Esses ataques invisíveis são os demônios. Então devemos guardar não só a nossa parte terrena, não só a nossa casa terrena, não só os nossos filhos, não só o lugar onde moramos, mas o nosso corpo, alma e espírito. Então Deus, em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus diz como o homem devia guardar o jardim dele, que era a sua parte espiritual, e como o homem deve guardar o seu jardim. Aqui em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, os versos do 17, do 16 ao 17, diz assim. Vamos ver como devemos guardar nossa parte espiritual, né? Versículo 17, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este é a proteção, este é a arma que devemos guardar o nosso jardim. É guardar, é obedecer, é fazer aquilo que Deus nos manda. Então Deus aqui, né, em Gênesis, ele está dizendo: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus estava dizendo: obedeça a minha lei, porque no dia que vocês desobedecerem, vocês vão se afastar de mim. Vocês vão morrer espiritualmente. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a lei de Deus para ser obedecida. Se não obedecesse, o mal viria sobre a pessoa. Mas se continuasse na obediência, o bem estaria. Eu já dei estudo sobre isso. Então, você precisa guardar, ou melhor, não desobedecer a lei de Deus, e assim você está guardando o seu jardim. Então, Deus disse como o homem devia guardar o seu jardim, ou o jardim dele,
que era a sua parte espiritual. Aqui no Salmo 119, versículo 11, Davi nos diz o seguinte: a tua palavra tenho eu escondido, guardado, não é? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então guarde. Deus mandou Adão guardar o jardim, guardar o seu coração, guardar a sua vida, guardar a sua família, guardar o lugar onde eles moravam, que era a terra. Deus mandou ele guardar. Deus manda eu e você guardar. Guarde a sua família. Como é que você vai guardar a sua família? Em oração, em jejum, em obediência à palavra de Deus, em vivência à palavra de Deus, ensinando os seus filhos, inculcando a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos, levando eles a obedecerem a Deus. Isso é guardar a terra que Deus lhe deu, fisicamente, materialmente, a sua casa terrena, os seus filhos e também a sua casa espiritual, seu corpo, a sua parte espiritual, sua alma, seus pensamentos, sua mente. Paulo diz que na nossa mente deve ter somente coisas boas. As coisas ruins são ervas daninhas, são ciladas do maligno, da serpente, que devemos dominá-la. E Adão não fez, e muitas vezes nós não fazemos. Adão e Eva só poderiam guardar o seu jardim ou a sua parte espiritual do ataque dos seres espirituais que eram invisíveis. Eles só poderiam guardar o seu jardim ou espíritos e almas dos ataques do diabo mediante a obediência às leis de Deus. Se desobedecessem às leis de Deus, então a porta do seu jardim, terra, casa, família, e também seu corpo, sua alma e seu espírito estariam acessível a Satanás e seus demônios entrarem neles e matarem os seus espíritos e dominarem a alma e o corpo da pessoa, no caso Adão, no caso eu e você, e governarem toda a humanidade, no caso de Adão. Em Adão, Satanás se apossou tanto da vida da pessoa, da alma, do espírito e do corpo e da terra, né? E da terra, essa terra, porque o jardim que Adão e Eva moravam foram expulsos de lá, para essa terra contaminada, amaldiçoada, caminhando para a destruição. E Jesus diz que esta terra será destruída porque ela jaz no maligno, é uma sepultura e ela tem que ser destruída, porque o Rei dos Reis está vindo e ele não vai governar em uma sepultura, em uma terra contaminada de mortos. Então Deus, ele deu para Adão uma terra santa, perfeita, deu um governo justo. Adão seria um governante justo, mas infelizmente ele não guardou o seu jardim, não guardou a sua terra material, nem sua terra espiritual, não seu corpo, não guardou seu corpo, não guardou sua alma e seu espírito das artimanhas do maligno, dos ataques da serpente, né? E ele caiu. Então, em Mateus 12, Mateus capítulo 12, o verso do 43 ao 44, nos diz o seguinte. Mateus 12, 43 ao 45, nos diz assim:
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Que geração má? A geração que nós estamos vivendo hoje. Essa geração que estamos vivendo hoje, a geração que Paulo fala lá em 2 Timóteo, é primeiro, não estou lembrado, capítulo 3, geração má, geração perversa, geração que quer uma terra limpa, quer seu coração limpo, quer sua alma limpa, mas não quer o dono da limpeza, não quer o libertador. Ele quer que sua casa esteja limpa, não quer ter problemas, não quer ter depressão, não quer ter isso e aquilo, mas quer servir a Satanás. Não dá certo. Ou você tem a sua casa limpa e preenchida pelo Espírito de Deus, ou você vai, a sua casa, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo vai ser preenchido pelo espírito do maligno. É isso que as pessoas não querem entender, porque o mundo espiritual, ele entra no mundo terreno, no nosso mundo, ele quer entrar na nossa vida, ele quer entrar no nosso corpo, ele quer entrar na nossa mente, na nossa alma, nos nossos pensamentos, ele quer dominar a nossa mente, ele quer dominar os nossos pensamentos, ele quer que façamos não o que queremos fazer para agradar a Deus, ele quer que façamos aquilo que agrada a ele, Satanás. Ele quer dominar, ele quer matar o espírito da pessoa. Na verdade, os que não têm Deus já estão mortos. Mas nós que estamos vivos, porque já recebemos um novo espírito, ele quer dominar, ele quer matar o nosso espírito. Ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Matar o espírito é tirar a nossa comunhão com Deus. E se estamos no pecado, estamos neutralizados, quebrou a comunhão com Deus, perdemos a conexão com o Pai. Então devemos ter cuidado com o nosso jardim. Não devemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar a Satanás na sua vida, nos seus pensamentos. Não aceite nada que não venha de Deus. Que o seu espírito esteja ligado com o Espírito de Deus, mas para isso é preciso você ter comunhão com o Pai. Reconhecer os seus pecados. Pedir perdão com toda sinceridade, arrependido. Confessar os seus pecados. E voltar a ser ligado com o Pai se você foi desligado através de algum pecado. Então, em Mateus 12, 43 ao 45, Jesus fala deste assunto, né, desses dois mundos. O mundo invisível, o mundo espiritual, querendo entrar no mundo visível, querendo morar no nosso corpo. Nosso corpo. Então, nosso corpo é disputado pelo mundo espiritual. Então, Jesus fala deste assunto, né, e desta geração que quer ter a sua casa limpa dos demônios, mas não quer ser preenchida pelo Espírito de Deus. Não quer fazer a vontade de Deus. Então, a pessoa está cheia de problemas, cheia de ansiedade, cheia de opressão. Vai para alguma igreja, começa a limpeza espiritual. Ela fica limpa, fica boa praticamente, mas aí não recebe Jesus de verdade na sua vida.
E o demônio que estava dentro sai pelo mundo procurando uma morada, não achou nenhuma morada, então ele volta para aquela casa, para aquela vida, para aquele corpo, para aquela alma que ele dominava. E se ela não está preenchida com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com a comunhão com Deus, então ele diz, pois eu vou buscar mais 7. Aí a gente vai morar aqui, tudo nessa casa. E é assim que acontece no mundo espiritual. Porque você não disse não para o inimigo. Você não guardou o seu jardim. Você deixou a porta aberta para o inimigo entrar. Então, o nosso corpo é uma casa para o nosso espírito morar neste mundo. Mas existe 2 tipos de seres espirituais que querem morar nela, na nossa casa, no nosso corpo, na nossa alma, dominar o nosso espírito. E o primeiro ser espiritual é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer morar dentro de nós, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Ele quer morar no nosso espírito para mudar a nossa alma, que ainda é pecaminosa, que chamamos de carne, para que leve o nosso corpo a dizer sempre não para as coisas do mal. Mas tem outros seres espirituais do mal que também querem morar no nosso corpo. São os demônios que vivem neste mundo de matéria, procurando estes corpos para morarem. Nós vimos lá em Mateus capítulo 12. Mas para o Espírito Santo entrar e morar no nosso espírito e corpo, primeiro ele precisa, através da palavra de Deus, de Jesus, convencer a nossa alma e o nosso espírito do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode ler em João 16, do 8 a 11. Primeiro, do pecado, porque não creem em mim. Jesus dizendo. Então, o Espírito de Deus vai convencer a pessoa que ele é um pecador, que ele está condenado ao inferno, ao lago de fogo. Mas Jesus é a única solução para ele sair dessa condenação, sair do castigo eterno, que é a prisão eterna, que é o inferno, o lago de fogo. E o único meio é Jesus Cristo. Então, se essa pessoa for convencida pelo Espírito Santo e ela reconhecer os seus pecados, reconhecer que é errada, que é pecadora mesmo, que sem Deus, sem Jesus, ele não pode ir para o céu, e receber Jesus em seu coração, então ele é justificado. Enquanto a pessoa não crê verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e o convidar para entrar em sua vida, em sua casa, sua vida, né? E morar nela, pessoa, né? Morar nela, casa, pessoa, ser humano. Então, em João 1,12, Jesus diz, mas a todos quanto receberam, aliás, é João que diz, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando recebemos Jesus de todo o coração, crendo que ele é o Filho de Deus, é o nosso Salvador e Senhor, o único que pode nos salvar. Então, a casa que estava limpa foi preenchida com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos limpa dos pecados. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. E depois dessa limpeza espiritual, o Espírito vem habitar. Se houve essa limpeza, mas não houve a habitação do Espírito Santo, então a pessoa vai continuar sendo sujeito a ser preenchido pelo espírito do maligno. Aqui no Apocalipse 3:20, nos diz assim, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 3, capítulo 3,
versículo 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eu não vou nem ler porque eu já sei. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus, ele não arrebenta a porta de ninguém para entrar na casa dela, nem na casa terrena, casa feita de tijolos, na sua família, na sua vida. Ele bate, e ele bate com a palavra, é usando a palavra, é mandando a palavra para você, é mandando alguém pregar para você, é você ouvindo uma música evangélica, é você ouvindo o Espírito Santo falar no seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, do seu Éden espiritual, e deixar e convidar Jesus para morar na sua vida, então ele vai habitar na pessoa do Espírito Santo. E Satanás não vai poder mais habitar na sua vida, porque ela já foi preenchida pelo Espírito de Deus. E você tem o Espírito de Deus. Então, esta pessoa estará nas mãos do diabo e seus demônios, se não preencher a sua vida, a sua casa espiritual com o Espírito Santo. Então, a terceira coisa, o segundo convencimento do Espírito, a justificação, a justiça. Então, o Espírito Santo nos convence da justiça. Nós temos que ser justificados. Nós temos que ser justos. Porque sem o perdão dos pecados, ninguém pode ser justificado. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus, ele só nos justifica se nós crermos em Jesus e recebermos ele como Salvador. O Espírito Santo, depois de convencer a pessoa de que ela é um pecador e condenado, ao inferno, e depois ao lago de fogo, mas ela tem uma oportunidade de sair desta condenação eterna, e esta oportunidade é somente Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que leva ao céu, que leva ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque o homem Jesus era a casa do Deus Jesus, do Deus Espírito, que estava em Jesus. Por isso ele disse: ninguém vem a mim. Jesus mostra para ele, a mim, eu. Ninguém vem a mim, ninguém vem a mim. Quer dizer, ninguém vem a eu como Deus, a não ser através de mim como homem. Então, Jesus homem, que leva a pessoa ao Jesus Deus, ao Jesus Espírito, porque foi o Jesus homem que morreu na cruz, derramou todo o seu sangue, para que o Jesus Deus Espírito nos justificasse, nos salvasse, para levar para o céu. Então, e esta pessoa que já creu em Jesus, se arrepende dos seus pecados, se arrependeu, e convida Jesus para morar no seu ser e governar, a sua vida. Então, esta pessoa é justificada, ela passa a ser justa. E a casa desta pessoa, que é o seu corpo, é a habitação, passa a ser a habitação do Espírito de Deus. E não só o corpo, mas a alma. A alma são os nossos pensamentos, são as nossas ações, são as nossas emoções. E o nosso espírito, a nossa fé, onde é ligado com Deus, para dar vida à nossa alma, que é a transformação,
da nossa alma, dos nossos desejos ruins, malignos, para os desejos bons, para a obediência ao Pai. E não tem mais espaço para outro espírito a não ser o nosso espírito e o espírito do Pai eterno na nossa vida. Então, aquele que tem a sua vida preenchida pelo Espírito de Deus, os demônios não podem mais entrar na sua vida. Então, o mundo espiritual do mal não vai ter mais acesso à sua casa, ao seu Éden espiritual e terreno que é seu corpo. É por isso que o crente verdadeiro que tem Jesus não fica possesso pelo maligno, porque dentro dele tem o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, depois de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, então ele fará morada nesta vida e para sempre, pois a casa desta pessoa já é a habitação de Deus. Então Deus quer habitar em mim e em você, mas o espírito do maligno também quer habitar no meu corpo, dominar minha alma e matar o meu espírito e o seu também. Mas nós temos que fazer como Deus diz: guardar, vigiar, não deixar isso acontecer. Porque quando pecamos, nós somos desligados à comunhão com o Pai. Não perdemos a salvação, mas perdemos a comunicação. Deus deixa de se comunicar conosco. Então precisamos pedir perdão para que voltemos à comunhão. Por isso, João diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós pecarmos, devemos imediatamente pedir perdão a Jesus, confessar os nossos pecados arrependidos e pedindo misericórdia a Deus, para que voltemos a ser ligados com Deus. E Satanás não vai ter poder nenhum sobre a nossa vida. Mas se não fizermos isto, Satanás vai dominar aquela área em que ele está conseguindo dominar na nossa vida. Mas como ainda estamos neste mundo de matéria, com um corpo e alma que ainda não foram totalmente restaurados do pecado, a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos da carne, não foram totalmente eliminados de nós. Isso só vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a igreja. Que esta mente maligna, desejo de pecar, de desobedecer a Deus, vai ser completamente eliminada de nós. O nosso corpo terreno será desfeito e um novo corpo espiritual assumirá o seu lugar. Você pode ler isso em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 52 em diante. Então, mas enquanto isso, nós ainda temos essa mente, esta alma corrompida, e precisamos guardá-la para não entrar nada de ruim nela. E se entrar, combater, não aceitar, não fazer, não levar o nosso corpo a fazer o que ela quer. Porque é a nossa alma que deseja comer muito, e o nosso corpo vai comer porque ela está mandando. É a nossa alma que deseja você falar dos outros, e quem vai falar é a sua boca, o seu corpo, então você tem que dominar. E é assim esta guerra. Você tem que dominar, guardar o seu jardim, guardar a sua mente, guardar o seu espírito, guardar o seu corpo. Isso é uma guerra espiritual. E nós temos que vencer. Entendeu? Então, nós ainda não somos totalmente restaurados. Nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito ainda está sujeito, né? Porque ainda estamos neste corpo, neste mundo,
mas temos que lutar, temos que estar vestido com a armadura de Deus. E se cairmos, se pecarmos, imediatamente pedir perdão. Então, precisamos nos revestirmos ou nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Por isso, Paulo nos ensina em Efésios 6, do 10 ao 18, como devemos fazer para não deixar estes espíritos do mal nos atacar e nos derrotar. Em Efésios 6:10, a recomendação de Paulo é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é no Senhor que devemos nos fortalecer. E como é que nos fortalecemos no Senhor? É em oração, em estudo da Bíblia, é em jejum, é joelho no chão, é clamando a Deus, é confessando os nossos pecados, é reconhecendo os nossos erros, é pedindo perdão, misericórdia a Deus, pedindo a Deus que nos ajude. Sem Ele não conseguiremos. Satanás é nosso inimigo e mais forte do que nós. Ele é um ser espiritual e ele é um ser com mais poder do que nós. Mas o Deus que está em nós é mais poderoso do que Satanás. E se estamos na obediência a Deus, Satanás não vai nos alcançar. Então, aquilo que nos dá o poder de guardar o nosso jardim é a nossa obediência à palavra de Deus. Aquilo que nos tira o poder da guarda do nosso jardim, que é a nossa vida, nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo, a nossa casa terrena, a nossa família, o nosso trabalho, é a desobediência à palavra de Deus. Adão desobedeceu a Deus e abriu a porta para o inimigo entrar no seu jardim. Tanto o terreno, a sua casa, o seu lar, como a sua vida, o seu espírito, a sua alma e seu corpo. E ele foi expulso do seu lar terreno, e o seu lar espiritual foi escravizado pelo diabo, e essa terra que vivemos hoje é dominada, governada pelo maligno. Então é somente em Deus e no seu poder que estaremos seguros. Lembre-se que o Senhor Jesus é a palavra da verdade. E o poder do Senhor é a obediência à palavra de Deus. Filipenses 2, 8, do 8 ao 9. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, os versos do 8 Filipenses, capítulo 2, do 8 ao 11, nos diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está falando de Jesus. Então, aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo, e achado na forma de homem, Jesus achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo, ele humilhou para si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então Jesus venceu o diabo, porque ele sempre obedeceu a palavra de Deus. E o diabo não teve força de destruí-lo, de entrar no seu jardim. Mas Adão e eu e você nem sempre estamos com essa vigilância. Nem sempre estamos obedecendo a palavra de Deus. Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus.
Estamos amando o dinheiro. Ah, é o meu trabalho. Ah, é a minha casa. Ah, é o meu filho. Ah, é a minha filha. Ah, é isso. Ah, é aquilo. E o diabo se aproveita porque eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Ah, mas o meu dinheiro não dá para ajudar o fulano. Ah, mas eu não posso ir fazer uma visita ao cicrano. Ah, mas eu não posso acompanhar o fulano. E assim nós estamos abrindo as portas do nosso jardim para o diabo entrar e fazer misérias na nossa vida. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí, o diabo vai fugir de vós. Sujeitar, obedecer, estar debaixo do domínio do Espírito de Deus. E você vai resistir o diabo, porque você está na obediência à palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez sempre, todo o tempo nessa terra. Ele se sujeitou como homem, se humilhou como homem, se sujeitou ao Deus Espírito até a morte de cruz. Ele sempre foi obediente como homem ao Deus Espírito, ao Deus Pai. E nós temos que ser obedientes até a nossa morte física ao Deus Espírito, ao Deus homem Jesus. Mateus 10, 32 e 33 nos diz o seguinte. Está quase passando da hora ali, mas isso aqui é muito importante para sabermos, por isso eu estou lendo tudo isso, para que fique bem mastigado na nossa mente, bem claro. Mateus 10, do 32 ao 33, nos diz assim. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, aqueles que negarem Jesus, aqueles que rejeitarem Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como seu Deus, como seu Senhor, como a única solução para você sair da condenação eterna que você recebeu no Éden. Então, Jesus vai lhe negar no dia do juízo. Não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos. Porque vocês me rejeitaram. Eu vim como ser humano, derramei o meu sangue. E vocês não me aceitaram. A única oportunidade que vocês tiveram de sair da condenação que receberam no Éden. Então vocês são malditos, vocês são condenados. No Salmo 91, do 1 e 2, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o Deus Espírito. E o Deus Espírito se escondia nessa terra no homem Jesus. No Deus homem, no Deus ser humano Jesus. Então aquele que habita em Jesus está seguro. O espírito do mal não pode entrar na vida dessa pessoa porque já é preenchida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito. Quando você tem Jesus dentro da sua vida e obedece a palavra dele, ele tem poder dentro de você e o diabo não lhe resistirá e fugirá de você como fugiu
de Jesus, né? Mateus 4, do 9 ao 10, que é a tentação de Jesus. Mas lembre-se, Satanás não desiste de lhe derrubar, de lhe destruir. Ele é oportunista e por isso não cansa de enviar mensagens para a sua mente, para que aos poucos ela seja mudada e você não ouça mais a voz do Espírito de Deus e seja dominado por ele, Satanás. A sua parte é a parte em que você está sofrendo ataque. Muitas vezes, Satanás ele começa atacando a pessoa, botando uma dúvida, como começou com Eva. É assim mesmo que Deus disse? Aí começou a jogar palavras na mente da Eva. É assim que ele faz comigo e com você. Existe mesmo Deus? Será que Jesus mesmo era Deus? E você começa a aceitar aquilo, você tem que repreender logo. Você tem que usar a Bíblia. Não aceitar essas coisas, cortar logo essa conversa. Não aceite. Porque é assim que ele vai entrando sorrateiramente, está destruindo a fé de muitas pessoas. E muitos estão apostatando a sua fé. E o diabo está entrando nessas vidas e fazendo morada. Porque, na verdade, essas pessoas estão com a sua casa varrida, mas não estão preenchidas pelo Espírito de Deus. Porque quem está com a sua casa preenchida pelo Espírito de Deus, acontece isso bem daqui, que está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim, Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a nossa carne é a nossa mente corrompida pelo maligno, querendo fazer as coisas erradas e levar o nosso corpo a fazer e a praticar. A gula, a mentira, o adultério, a fornicação, o engano e sucessivamente. Mas o Espírito de Deus que está no nosso espírito, ele está lutando para que a nossa mente caída, nossa mente corrompida, que é chamada de carne, seja mudada para a mente de Cristo, que é santa, perfeita. E esta guerra dentro de nós que Paulo fala muito bem, né? Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. É a guerra espiritual. E nós não devemos dar ouvidos a Satanás. Então, em Efésios 6, 10, Paulo nos manda nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas no verso 11, Paulo nos manda revestirmos da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do maligno. Paulo diz astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo que o diabo é astuto e por isso devemos ter muito cuidado com o diabo, pois ele fará tudo para nos dominar. Segundo os Coríntios 11, do 13 ao 15. Então vamos lá mais uma vez, já passou, foi do horário, mas eu acho que isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Segundo os Coríntios, capítulo 11, os versos do 13 ao 15 nos diz o seguinte. Os Coríntios 11, do 13 ao 15, diz assim: Porque
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo está dizendo que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar o salvo. E assim também os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos missionários, eles também se dizem, aparentam ser pessoas boas. Mas nós devemos ter cuidado com a mensagem que eles estão trazendo. E foi o que aconteceu na igreja, né? Satanás entrou na igreja de Jesus com uma palavra que aparentemente era boa, né? Com a capa de apóstolos, profetas e pastores, e tem levado a muitos para o lado dele, né? Para o lago de fogo. Essas pessoas estão apostatando a sua fé. Mateus 24, do 23 ao 24, Jesus nos diz para não darmos créditos ou crença nas mentiras dos falsos profetas, mas somente na palavra de Deus, pois os falsos profetas que são usados pelo diabo farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. No Apocalipse 13, do 12 ao 14, fala disso também. Então, o objetivo do diabo não é alcançar os que já são dele, mas os que são de Deus. Mas isso não é possível, pois os que são de Deus já têm dentro de si o Espírito de Deus, e ele luta dentro de nós para que o nosso corpo não conclua aquilo que a nossa mente, a nossa alma deseja de ruim. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de nós, lutando contra a nossa carne para não fazermos o que queremos. E quando caímos na onda do maligno, então o Espírito Santo vai nos convencer que estamos errados e precisamos nos corrigir. Então há a correção, o arrependimento, pedimos perdão e voltamos a ter comunhão com o Senhor. Então você pode ler isso em Romanos 8, do 9 ao 11, e Gálatas 5, do 16 ao 17. Então no próximo estudo nós vamos entrar diretamente na armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que os irmãos fiquem firmes, porque nós estamos entrando para o tempo mais difícil da igreja na terra, o tempo da perseguição. E nós já somos perseguidos, já tem muitos cristãos sendo presos. Basta olhar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos proteja, nos ajude, nos dê força para que o nosso jardim espiritual, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, esteja completamente sendo dominados pelo Senhor, por Jesus, pelo Espírito de Deus, para que não venhamos a cair na armadilha do diabo. Proteja o nosso lar terreno, a nossa casa física, a nossa família, filhos, mulheres, maridos, netos, todas nossas famílias, nossos parentes, nossos sobrinhos, primos, irmãos, que o Senhor alcance eles. E assim que o Senhor nos ajude a vencermos toda a cilada, toda a flecha que o diabo está jogando sobre nós. Proteja a nossa mente com o capacete. Nos ajude, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente para outras pessoas.
e que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Até o próximo estudo, até terça-feira.